Senhor aquilo que Ele fala ao nosso coração dessa noite. Esta semana, hoje, se encerra, nós estamos na lista daqueles irmãos da igreja que vão participar conosco na organização de dezembro. Eu preciso finalizar essa lista para a gente ver os ingredientes do jantar. Então, quem procura o nome, nos procura para a gente finalizar. E hoje também, aqueles que são membros da igreja, aqueles que são irmãos batizados dentro da igreja, vão ficar após o culto. A gente vai ter uma reunião, não vai ser muito demorada. A gente precisa atualizar algumas coisas. Peço que os irmãos fiquem após a reunião que nós fazemos a nossa Assembleia Geral. Essa semana nós começamos a semana na terça-feira. Na terça-feira tem projeto vereador, sai lá da casa de Wendel, 18h30. 18h30, quem quiser participar, lá do vereador, nós temos aqui representante do vereador Samuel novamente conosco. Deus abençoe vocês mais uma vez. E na quarta-feira nós temos ensino e oração. Nós temos oração e escola bíblica, quarta-feira às 19h30. Essa semana foi na quinta-feira, por motivo de limpeza da igreja. Nós mandamos os meninos para dedetizar a igreja, e de insetos, com muita mato seco, então começa com insetos invadem a igreja. A gente pediu para dedetizar, e em seguida foi feita a limpeza, por isso foi feito na quinta. Mas essa semana volta na quarta-feira. Na quinta-feira à tarde tem visitação, evangelismo, com as mulheres à tarde no bairro. Se você está precisando de uma visita, se você quer ouvir um pouco da palavra de Deus, testemunho de vida, ter um abraço, uma oração por sua vida, pode nos convocar que tem umas bênçãos que vai até você. Pessoas maravilhosas enviadas por Jesus do seu lado. Isso também nós fazemos aos sábados, mas esse final de semana nós temos com os irmãos lá em Açu, né? As irmãs que também fazem a apresentação que estão em Açu, para um treinamento discipulado, para o Felipe, para a Sandra, a Ana Fazendeira que vai também, com a graça de Deus, estarão lá fazendo esse treinamento, participando desse treinamento, e por isso neste sábado não estarão aqui no bairro, mas estarão sendo mais ainda capacitados para trazer mais ainda bênção de Deus nas nossas vidas. E nessa semana, na quinta-feira, vai ser o PG, nosso culto lá. Não vai ser no sábado, mas justamente porque os irmãos vão estar aqui, vai ser na casa dos irmãos Sandra e Felipe, vão ser aqui no condomínio. Então, na quinta-feira, 19h30, vai ter o PG culto lá, na casa dos irmãos Sandra e Felipe. E no domingo, nós temos o clube bíblico às 9h da manhã, das crianças, com a Mariana aqui, que é uma bênção de Deus, com muito ensino e muito aprendizado para as crianças do bairro. Vocês podem vir dos bairros também, se convém outras crianças dos bairros, seja abençoando de alguém, porque são sementes que são colocadas sobre elas. Esse terreno fértil que é o coração da criança, para que elas aprendam de Jesus e possam crescer em seus caminhos. No domingo à noite, na casa de 18h, estaremos aqui realmente mais uma vez para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu quero convidar aqui para vir à frente as crianças, as professoras, e já vi também o irmão Felipe. Quando eles vêm, quero também se comprometer, agradecer pela visita de todos vocês, aqueles que nos visitam essa noite, aqueles rostos mais conhecidos que nós temos, que estão um pouco tempo que não vinham, estão vindo aqui, que estão chegando novamente, aqueles que vieram a primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. Nós sempre estaremos com essas portas, os nossos corações abertos, porque aqui é a casa de Jesus, a igreja de Jesus, e nós estamos aqui para amar pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, essa igreja com vocês, e volte sempre e tragam as fés, em nome de Jesus. Nós vamos orar, é que você cura a sua cabeça, dedique esse momento de oração ao Senhor, colocando-nos nesse momento disponível para ouvir de Deus a sua palavra, e colocando também as professoras, as crianças que vão estar lá dentro, nessa parte de ensino para elas possam aprender mais e mais e ser edificadas através do poder de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor no santo nome. Nós bendizemos, Deus, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele único digno de receber a glória, a honra e o louvor. Nós louvamos, Deus, porque temos o privilégio de servir, de estar reunidos na tua casa, de sermos igreja do Senhor. Nós louvamos, Deus, porque nós sentimos a tua presença, porque nós estamos aqui como servos, o Senhor é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Nós não merecemos, mas a tua graça nos
Obrigado pela salvação. E nesse momento, Pai, nós entregamos em tuas mãos as professoras que vão estar ensinando essas crianças, que vão estar com elas, que elas possam ser usadas por Ti para levar valores, ensino, instrução, palavra de Deus em seus corações. Que essas crianças cresçam, Deus, sabendo quem Tu és, Jesus, sabendo que o Senhor é o Senhor da vida delas, que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é o único mediador e o único que traz a graça da salvação sobre suas vidas. Pai, instrui a vida delas, abençoa elas, Senhor, e cuida da vida de cada uma, sempre, Pai. E também, Senhor Deus, nós entregamos tuas mãos na vida do irmão Felipe. Ele que trará a palavra, Senhor Deus, que seja o Teu Espírito através dele, falando, Senhor Deus, exortando, cuidando, Senhor, transformando, Pai, dando, Senhor Deus, porção da Tua palavra sobre nossas vidas. Que a Tua palavra seja lida, exposta, e que a Tua palavra seja como espada de 2 gumes nos nossos corações. Que ela, Pai, vá até junto do Espírito, e que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, saindo daqui melhor do que quando entramos, Pai. Que somente o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez e Bene falou aqui sobre quinta-feira, o culto nos lares. Quinta-feira vai ser aqui na minha casa, mora aqui do lado. Só que não entra por aqui, tem que dar a volta ali pela frente do condomínio, tá certo? Quem nunca veio, quem nunca foi lá em casa, está todo mundo convidado. Só peço que avise. A gente tem um grupo do WhatsApp, mas se você não tiver no grupo, fala comigo no final, alguma mansão está aí sentada, porque a gente precisa saber o nome para botar lá na portaria para entrar, só por isso, tá certo? Aí fala com a gente, mas está todo mundo convidado, vai ser um prazer receber vocês lá na nossa casa, para a gente cultuar e louvar o Senhor, bem? Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, do Novo Testamento, a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 3. Hoje a pregação vai ser um pouquinho diferente aqui, porque geralmente eu faço uma pregação expositiva, e hoje a gente vai fazer uma questão um pouco mais temática, um pouco temática, vai ser temático hoje. A gente vai falar sobre um tema muito importante que é o reino de Deus. E nós vamos começar nesse texto, vamos ler alguns outros, então eu peço que vocês deixem sempre suas Bíblias abertas, o celular aberto. Se você se distrair com muita facilidade, bota o celular no modo avião, para que aquela mensagem do WhatsApp, aquele Instagramzinho lá não chame muito sua atenção, para você se concentrar na palavra de Deus. O livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz bem assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas. As vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, dignos frutos de arrependimento. E não penseis que basta dizer:
Temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, a tua palavra foi lida, está posta aqui dentro de nós. E eu quero te pedir, meu Pai, que pela iluminação do Espírito Santo, tu nos ilumine a cada um de nós, para compreendermos essa mensagem, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, Senhor. Também não permita, meu Deus, que eu fale por mim mesmo, porque eu de nada tenho a oferecer aqui a ninguém. Muito pelo contrário, Senhor. Mas que eu fale preenchido pelo teu Espírito, aquilo que cada um de nós precisamos ouvir. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos guarda, perdoa nossas faltas, porque nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João Batista era um profeta. A gente costuma chamar muitas vezes João Batista de profeta, mas a verdade ele era um profeta. Inclusive, Jesus o classificou como o maior de todos os profetas. Jesus ele disse claramente, ele disse, não tem homem nascido de mulher que seja maior do que ele. Jesus o classificou desse jeito. Muitas vezes a gente pensa em profeta, a gente pensa que o maior deles será Isaías, alguns gostam muito de Jeremias, mas está aqui o maior de todos os profetas que saíram até Jesus Cristo. E João Batista tinha uma missão muito importante. Do mesmo jeito que Jesus Cristo foi anunciado no Antigo Testamento como sendo o Messias, João Batista também foi anunciado no Antigo Testamento como sendo aquele que viria antes do Messias. Viria logo antes do Messias. Em Isaías capítulo 40, acho que é no versículo 3 que me fala a memória, lá diz, o profeta Isaías diz, Malaquias também diz no capítulo 3, que ele era o profeta que viria antes de Jesus, aquele que estava anunciando. E não só. Malaquias diz também no capítulo 4 a mesma coisa, repete. Então, ninguém tem dúvida, Jesus não tinha dúvida, os seguidores de Jesus não tinham dúvida, o próprio João Batista não tinha dúvida de que ele era aquele que estava anunciando o Messias. E olha, começa aqui justamente o ministério de João Batista, ele faz um anúncio. Ele começa fazendo um anúncio no versículo 2, ele já começa dizendo, olha, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É importante a gente perceber aqui que, apesar de ele não estar falando diretamente do nome de Jesus, a gente percebe durante o ministério de João Batista que essa associação entre reino dos céus e o Messias, ou seja, e Jesus Cristo, era a tônica presente na mensagem dele. Então era como se ele estivesse dizendo que o reino dos céus está vindo por intermédio de Jesus. Ok? E ele fala aqui a respeito de reino dos céus. Só que quando a gente fala de reino, a gente lembra logo de rei, mas a gente precisa compreender uma coisa a respeito de rei, para poder compreender melhor o que é o reino dos céus que João Batista fala, de que o próprio Jesus fala. Jesus falou várias vezes, a gente vai ver isso aqui, a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso conceito, a nossa ideia a respeito de rei e a respeito de reino é diferente do conceito bíblico. Eu acho que a maioria de vocês sabe que o Brasil já foi uma monarquia há alguns séculos, inclusive agora dia 15 de novembro, comemorou-se, não comemorei não, mas comemorou-se a proclamação da República. Foi quando o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser uma república. Mas existem monarquias no mundo, várias. E quando você tem uma monarquia, você tem uma pessoa que é o chamado rei, que toma conta, que administra. Por exemplo, existe um país muito famoso, produtor de petróleo, que é a Arábia Saudita. Lá é uma monarquia. Então,
monarquia absolutista, onde o rei governa e manda em tudo. O rei ele tem a propriedade de tudo, o rei é dono de tudo. E é mais ou menos assim que funcionavam as monarquias na época de Cristo. Então, a ideia da monarquia, a ideia do reino aqui, é que o rei ele é estabelecido porque ele tem um território e ele tem súditos. Não existe rei, do ponto de vista humano, sem território e sem súditos, sem pessoas que compõem esse reino que possa servi-lo. E é aí justamente onde está a diferença entre o reino de Deus e os reinos que nós conhecemos. Porque Deus, ele não depende de um território para reinar. Deus, ele não depende das pessoas para que ele seja rei. Ele não depende de súditos. É diferente de um rei do ponto de vista humano. Um rei aqui na terra, sem um rei e sem súditos, não é rei. Ele não governa sobre nada. Agora perceba que Deus, no Salmo 103, diz que Deus reina sobre tudo. Agora observe, Deus ele foi quem criou todas as coisas. Antes, a única coisa que existia era Deus. O próprio tempo não existia. A gente só entende o conceito de tempo a partir de quando Deus cria todas essas coisas, porque nada existia, só existia Deus. Então Deus, naturalmente, ele já está posto sobre tudo, porque ele não só criou todas as coisas, ele criou e sustenta todas as coisas. Então você entende agora que Deus não depende de um lugar para que ele seja rei. Você entende que Deus agora, ele não depende das pessoas, não depende de ter súditos para que ele seja rei. O reino de Deus está estabelecido em ponto final. Ele não é como um reino humano que ele precisa de terra. Tudo é dele. Mas mesmo que ele não tivesse criado tudo, ele ainda reinava, porque ele é antes de todas as coisas. Então existe uma diferença muito importante entre o reino dos homens e o reino de Deus. Guarda essa informação que eu dei para vocês, e nós vamos seguir aqui com o texto, porque nós vamos precisar desse conselho um pouquinho mais na frente. E no verso 2, continuando aqui no texto, João Batista, o profeta, ele anuncia que está chegando o reino dos céus. E é muito interessante porque esse anúncio, ele não é, na verdade, apenas um anúncio. Ele é também um chamamento. Na verdade, ele é muito mais um chamamento do que um anúncio. Aqui, o profeta João Batista, ele está dizendo que esse reino, que não depende de mim, que não depende de você, que não depende de um país, que não depende de uma região geográfica, esse reino está chegando. E que nós, qualquer um de nós, podemos fazer parte desse reino. Existe uma forma de fazermos parte desse reino. E ele relata qual é essa forma. Lá no versículo 6, no mesmo capítulo 3 de Mateus, ele diz: confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele está dizendo que nós, quando confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos, porque somos pecadores, nós, confessando a Jesus Cristo os nossos pecados, nós fazemos parte desse reino. É isso que ele está ensinando. Agora, você já percebe uma outra diferença, porque não se tem notícia de que nenhum rei por aí, ele saia abrindo o seu reino para que todo mundo entre. É o contrário. Normalmente os reis, eles controlam para que ninguém saia e para que ninguém entre. E aqui, João Batista expõe uma outra diferença. Ele está dizendo: olha, está anunciado. Você quer entrar? Você reconheça Jesus Cristo como sendo autoridade sobre sua vida, como sendo rei sobre sua vida. Confesse a Ele que você é um pecador, porque aí Ele vai te perdoar e você automaticamente faz parte do reino de Deus.
esse assunto se apresenta desse jeito. Lá no Salmo, eu até citei aqui no início, Salmo 103, versículo 9, lá diz que Deus reina sobre tudo. Agora perceba, e aí vai uma reflexão. Se Deus reina sobre tudo, preste muita atenção. Se Deus reina sobre tudo, por que o reino está chegando aqui com Jesus Cristo? Se Deus já está reinando sobre tudo, que reino é esse que está chegando? Deus não já reina? Que reino é esse que está chegando? Eu acho que eu desliguei sem querer. Se Deus já reina, que reino é esse que está chegando? E aí é onde vem, meus irmãos, o X da questão. Quando Deus estabelece o seu reino, inclusive Jesus, vou fazer um adendo aqui, inclusive Jesus, quando ele está ensinando a gente a orar, aquela famosa oração do Pai Nosso, ele logo no começo da oração, é o segundo ponto da oração do Pai Nosso, ele ensina que a gente deve desejar o quê? Venha a nós o quê? O teu reino, o vosso reino. Não é isso? E ele diz mais: assim aqui na terra, assim como no céu. Isso significa dizer que esse reino, ele está estabelecido no céu, mas aqui na terra, ele não estava ainda do jeito que ele estava no céu. Não é verdade? Agora vocês sabem por que isso acontece? Você sabe por que o reino de Deus ele foi atrapalhado aqui na terra? Permissão de Deus, porque é o seguinte, ó. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, que esse mundo tem um Deus. Um Deus com D minúsculo. E ele chama de Deus desse século. Ele governa esse mundo material através das autoridades e das coisas que acontecem. Satanás reina nesse mundo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Satanás reina nesse mundo, mas ele reina debaixo da autoridade de Deus. Deus está acima de todos. E esse reino Satanás ele começou lá no Éden, no dia que ele ofereceu para que o homem e a mulher pecassem. Ali o homem caiu, o homem se afasta de Deus e o homem deixa de ser um servo de Deus e passa a ser escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado. Nós, eu falo nós como humanidade. Nós, seres humanos, somos escravos do pecado. Portanto, se você pensa, e a Bíblia fala isso, se você pensa que você tem liberdade, se você pensa que você está livre, quanto mais você acha isso, mais imerso você está no reino deste mundo. Porque lá no mesmo texto de 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele explica justamente isso aí que eu estou dizendo. Ele diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. E que entendimento é esse que ele cegou? O entendimento do qual João Batista está falando. O entendimento de que existe um outro reino e eu sou servo, sou escravizado de um reino, que é o reino que é dominado por Satanás, baseado no pecado, e esse reino não me solta. Eu sou escravo, eu estou preso a ele. Eu não tenho força para sair dele, para me desvincular dele. Foi preciso que alguém viesse, alguém puro, alguém sem pecado, alguém que voluntariamente chegasse e dissesse: eu vou dar a minha vida para que essas pessoas tenham
a chance de deixar de ser escravos do pecado. Parece complicado, mas não é. Vou resumir para vocês bem fácil. Nós somos servos, escravos do pecado. No caso aqui de Amarelo, nós éramos escravos do pecado, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E Jesus Cristo veio para nos livrar. Ele veio como Redentor. É isso que o Redentor faz. O Redentor liberta. Liberta a mim e a você do reino do pecado, do reino de Satanás. E é nesse reino do pecado, onde eu, a melhor pessoa que eu possa ser, é onde eu procuro a minha vida inteira satisfazer a mim mesmo. É nesse reino que eu trabalho, sempre botando a minha vida como prioridade. Isso acontece de várias formas. Às vezes é o trabalho, às vezes é a família, às vezes é o sexo, é qualquer coisa que comanda a minha vida, que está ali representado pelo pecado. Nós éramos escravos desse reino. Mas Jesus Cristo, Ele liberta a gente. E é isso que João Batista apresenta. Ele liberta a gente do reino de Satanás, do reino do pecado, porque Ele quer que eu viva uma vida plena, uma vida em Jesus Cristo, uma vida nele. O próprio Cristo, ele faz diversas alusões a isso, quando fala que, por exemplo, nós éramos como ovelhas que não tinham o quê? Pastor. O que acontece com ovelha que não tem pastor? Cada um vai para o lado que quer, não tem direção. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz isso. E aí, quando eu não vejo o meu pastor, o sumo sacerdote, eu vou procurar fazer o quê? Aquilo que eu acho, pode até não ser, mas eu acho que é melhor para mim. É aquilo que eu vou fazer. Às vezes são os prazeres da carne, a busca desenfreada por felicidade. Ei, vocês já pararam para pensar que o tema mais recorrente, se você abrir seu Instagram, qualquer rede social, o tema mais recorrente hoje é o desespero das pessoas em busca da tal da felicidade. E aí cada um vai colocar a felicidade naquilo que acha melhor. É como eu disse aqui antes, às vezes é no trabalho, numa carreira profissional exitosa, às vezes é na conquista de bens materiais, às vezes é no amor. E nunca a sociedade esteve tão doente como ela está hoje. Quando eu era criança, por exemplo, eu nunca ouvi falar de criança com depressão. Depressão era uma coisa de adulto e era uma coisa muito rara. Hoje você encontra com a maior facilidade do mundo crianças que sofrem depressão crônica. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Nossas crianças sofrendo com problemas de depressão. Por que será que nossas crianças sofrem com isso? Adultos fragilizados que não conseguem enfrentar os problemas da vida. Acho que acabou a pilha mesmo. Até. Tem alguma coisa muito errada. A gente olha e vê crianças sofrendo com depressão, a gente vê tantas pessoas dependentes de remédios que às vezes nem resolvem o problema antidepressivos, tanta gente dependente da bebida, tanta gente dependente da felicidade, tanta gente dependente de outras coisas que não de Deus. E a gente começa a perceber que alguma coisa nunca acerta, alguma coisa não é nada. E aí é onde a gente precisa parar e se perguntar:
reino que está influenciando mais a mim? Será o de Deus ou será o de Satanás? A Bíblia diz que o diabo, ele não vem para outra coisa que não seja matar, roubar e destruir. O que é que alguém súbito desse Deus com D minúsculo pode esperar de bom para a sua vida? Mas olha que interessante, a forma que eu vivo demonstra de qual reino eu faço parte. A minha forma de viver vai demonstrar de qual reino eu faço parte, qual é o reino que governa meus pensamentos, qual é o reino que governa a minha vida. E aí, meus irmãos, tem uma parábola que o próprio Jesus conta, que eu acredito que os irmãos já conhecem. Abre aí a Bíblia em Mateus capítulo 13, o mesmo livro que nós estamos, um pouquinho mais lá na frente, capítulo 13. A partir do versículo 4. Esse trecho, ele fala a respeito da parábola do semeador, certo? A parábola do semeador é muito famosa e ela é longa. Eu vou ler só um pequeno trecho, já no núcleo da parábola, que é a partir do versículo 4, que diz bem assim, ó. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra suficiente, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte ainda, já a quarta semente, outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra ainda a 30 por um. Essa aqui é a parábola do semeador que Jesus Cristo conta. E essa parábola, ela tem um ponto muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque se você andar um pouquinho mais para frente nessa parábola, lá no versículo do 19 ao 23, você vai perceber que Jesus explica o que são essas sementes e vai perceber o significado de cada uma delas. Eu quero aqui me ater especificamente ao versículo 23 desse mesmo capítulo, que ele explica sobre a terceira semente. Versículo 22, melhor dizendo, diz bem assim, ó: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus irmãos, esse versículo ele está falando de nós. Ele está falando daquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus. Ele está falando das pessoas que creram na palavra de Deus. E ele está falando que essas pessoas, elas se tornaram infrutíferas, porque o foco delas não estava em Deus. O foco delas estava nas coisas deste mundo. É justamente isso que Jesus Cristo explica para nós. O foco dessas pessoas está nas coisas deste mundo. E são essas coisas que vão afastando a gente, que Jesus compara, dizendo que é como se essas coisas fossem espinhos. Essas coisas que vão afastando até morrer. Elas vão nos distanciando do reino de Deus. Porque o reino de Deus, e aí vai agora uma coisa muito importante para você compreender sobre o reinado de Deus. O reino de Deus não é um reino estabelecido longe. Tem muito crente esperando que o reino de Deus chegue, mais ou menos assim. Muita gente esperando que Jesus desça amanhã com um raio, todo mundo vai ver, e a partir daquele momento o reino de Deus está estabelecido. Está errado. Você sabe quando é que começou o reino de Deus? No
Existe o governo deste mundo e existem as ordens espirituais. Preste bem atenção no que eu vou explicar agora para você. No dia que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, ali ele derrotou o reino espiritual do mal, aquele que quer destruir a nossa vida. Ele não derrotou ainda o reino deste mundo, ele derrotou os reinos espirituais. Por que Deus fez dessa maneira? Por misericórdia. O Rei Supremo, que é Deus, ele na verdade está dando tempo para que a sua criação, nós homens, consigamos ouvir o Evangelho e aceitar e fazer parte desse novo reino. É a misericórdia de Deus, porque se Deus tivesse acabado ali com o reinado do mundo, a humanidade teria sido condenada junto. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está dando tempo. Tempo para quê, meus irmãos? Para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam que existe a possibilidade de ser liberto, de deixar de ser escravo do pecado, e para que cada um tome a sua decisão. E você, ninguém está livre. A gente só tem uma escolha. Se eu permanecer como estou, eu continuo sendo de Satanás e acabou. Mas na hora que eu aceito Jesus Cristo, eu estou liberto e eu passo a ser servo de Jesus. Eu não tenho como deixar de ser servo de alguém. Nós fomos criados por Deus para louvor do seu nome. Eu não fui criado para outra coisa. Você não foi criado para outra coisa. Nós fomos criados pelo Deus Supremo, Criador de todas as coisas, para servirmos, para engrandecer o nome dele. Se você não sabia qual era o propósito da sua vida, está aí agora. Eu, você, todos nós, todos, sem exceção. Aquele terrorista que está lá explodindo uma bomba, a prostituta que está lá no prostíbulo se prostituindo, o drogado que está agora injetando alguma coisa nas suas veias, ou cheirando ou fumando, seja o que for. Todos fomos criados para glorificar o nome de Deus. Mas nós temos a decisão de escolher qual caminho que serve. Eu serei um servo de Deus ou eu serei um servo de Satanás. Se eu não fizer nada, eu naturalmente sou um servo de Satanás, porque eu não tenho condições de me livrar do meu Senhor. Só quem me tira é Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a parábola do semeador, ela explica que a gente, por dar mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus, terminamos sufocados pelas coisas do mundo. E aí a palavra ela vai morrendo dentro de nós, morrendo, esfriando, até que vai chegar um momento que eu não estou mais servindo ao meu Senhor. Vai chegar um momento que, se você parar para olhar para si próprio, você não vai conseguir nem se enxergar mais, porque você não vai saber onde está, quem é você. É esse tipo de enganação que Satanás promove na vida de todo mundo. Não tem ninguém livre disso, não. É por isso que o foco tem que ser a pessoa de Cristo. O foco não é a igreja, o foco não é minha família, o foco é a pessoa de Cristo. Se eu não estiver com Cristo, eu me afasto ou eu bagunço a igreja, eu me afasto ou eu bagunço a família, eu faço tudo que não presta, se não for Jesus Cristo, com sua misericórdia na minha vida. Amém. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o servo de Jesus Cristo, ele se identifica a partir da atuação do seu Senhor na sua vida. Quando fala de reino de Deus, importante isso que eu vou dizer agora para vocês, quando fala de reino de Deus, na verdade, a gente pensa que é essa questão que eu falei anteriormente, né? Que Deus vem e vai instituir e pronto, está resolvido. Não é assim que funciona. O reino de Deus, na verdade, ele é um símbolo, uma forma de dizer que o reino de Deus já começou através do reinado de Deus. Portanto, o reino de Deus
há 24 anos, quase 25 anos, no dia que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ali naquele dia começou o reino de Deus na minha vida. Na sua vida você vai contar qual foi o dia que o reino de Deus começou na sua vida. O reinado de Deus, ele na verdade acontece quando a autoridade de Deus está presente na minha vida. Não adianta eu me disfarçar de crente, me vestir bonitinho, ir para a igreja todo domingo, participar das pregações, se a autoridade de Deus não estiver sobre minha vida. Se na hora que eu estou, por exemplo, sei lá, num lugar secreto no meu computador, no meu celular, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar pornografia. Está errado, não faz parte de quem vive sob a autoridade de Deus, não. Estou falando disso aqui de pornografia, isso aqui que eu falei agora, mas eu estou falando porque eu sei que acontece muito fácil. Mas o reino de Deus, ele deixa de acontecer na minha vida, na hora, por exemplo, que quando eu estou fazendo algum negócio com alguém, eu estou me valendo de um meio para enganar aquela pessoa. O reino de Deus, o reinado, melhor dizendo, de Deus, ele não está se fazendo presente na minha vida, porque Deus não me quer fazer coisa para enganar as pessoas. O reinado de Deus, e não é só de uma questão ética e moral que eu estou falando Deus, não, que eu estou falando não. Tem muito mais coisas aí. E tem uma parábola muito legal, outra parábola de Jesus, que podemos citar isso aí um pouco melhor. Ainda no livro de Mateus, se você avançar algumas páginas e for para o capítulo 25, a partir do versículo 14, você vai encontrar uma parábola, que é a parábola dos talentos. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. Um senhor chegou para 3 servos e deu-lhes talentos. Talentos era dinheiro. Um talento era o equivalente a 1 ano de trabalho, mais ou menos, 1 ano de trabalho de um trabalhador. Certo? Deu talentos a 3 servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 3, e a outra ele deu 1. E aí, meus irmãos, ele deu esses talentos, e quando eles saíram, ele disse assim: olha, eu vou dar, eu vou embora, depois vocês vão prestar conta comigo. E os servos saíram. E depois ele voltou, o servo não saiu, saiu, depois ele voltou. E aí, quando ele voltou, ele chamou aquele que tinha recebido 5 talentos. Vem cá que eu quero prestar conta com você. Aí o servo foi e disse: olha, eu tinha 5, trabalhei, ganhei mais 5, agora eu tenho 10, está aqui meus 10 talentos. Aí o que é que o Senhor diz? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi colocado sobre o pouco, foi fiel, e agora eu vou te colocar sobre o muito. E aí ele chama o que tinha 3. E aí quando ele chama o que tinha 3, disse: e aí, o que você fez? Ele disse: olha, Senhor, eu peguei os 3, trabalhei, ganhei mais 3, tenho aqui 6, toma o que é teu. O que o Senhor diz? Servo bom e fiel. De novo, diz a mesma coisa. Aí ele chama o terceiro. O terceiro estava meio assombrado. Quando ele chama o terceiro virou uma desculpa: olha, Senhor, eu sei que você pode, mas eu nem plantou. E aí eu fiquei preocupado, eu fiquei com medo. O que eu fiz para não perder? Eu cavei um buraco e entreguei. Pega aqui de volta o que é teu. Aí o que o Senhor diz para esse servo? Servo mau e negligente. A Bíblia relata, você pode olhar no seu versículo aí, a Bíblia relata que quando ele chama esse servo de mau, ele chama de servo de mau com U. Mau com U é sinônimo de maldade. Servo mau. Sabe o que é negligente? Negligente é quando você pode fazer uma coisa e deixa de fazer. Ele podia ter feito o trabalho dele, não fez. Isso é o que caracteriza o servo que Jesus não quer. O servo mau e negligente, ele recebeu de Jesus dons, talentos, recebeu uma igreja, recebeu uma vida, recebeu uma oportunidade. Todos os dias encontra com pecadores que precisam ouvir a palavra de Deus, mas o servo mau e negligente, ele se recusa
eu te dei a capacidade de ensinar, eu te dei a capacidade de pregar, o que é que tu tem feito? Ele vai me cobrar de acordo com os talentos que ele me deu. Ele vai cobrar cada um de nós de acordo com os dons e talentos que ele deu, para que eu faça o nome dele grande. Esse é o propósito básico de tudo. Nunca esqueça isso. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós façamos o nome dele grande. Como é que eu faço o nome de Deus grande? Eu preciso falar desse Deus, eu preciso pregar esse Deus. E quanto mais eu faço isso, mais eu estou agradando o meu Senhor. O servo mau e negligente é o servo que na parábola do semeador deixou que os espinhos, que são as coisas deste mundo, retenham a sua atenção. O Senhor disse para o servo mau e negligente bem assim: se você tivesse pego o meu talento, tivesse entregue aos banqueiros, hoje, sem fazer nada, você teria pelo menos os juros do que te foi dado. Por isso ele foi mau e negligente. O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que se ele te dá um pouquinho, ele vai esperar de você um pouquinho. Se ele estiver te dando muito, ele vai esperar de você muito mais. Jesus, ele não é injusto. E para todos os servos de Jesus, para todos aqueles que já aceitaram, reconheceram que Deus é o seu Senhor, para todos aqueles que já fazem parte do reino de Deus, Jesus Cristo deu uma ordem. Aqui ainda no livro de Mateus, está registrada essa ordem lá no capítulo 28. Lá no finalzinho, acho que é no versículo 19, ele diz bem assim: portanto, ide, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse de lá. Se você juntar esse versículo com o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos diz um pouquinho diferente. Ele diz: ide e pregai a todos os povos. Portanto, eu posso dizer assim: olha, o que Deus ordena, filho, mas é uma ordem. Jesus é tão bonzinho, está dando uma ordem. Abra aí seu livro, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. A partir do 18. Diz bem assim, ó: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você entendeu o que Jesus está dizendo? É dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Preste atenção no que Jesus está dizendo. E logo em seguida ele diz: portanto. Quando ele diz portanto, ele está fazendo uma conclusão do que ele disse anteriormente. Portanto, ide. Ele está dando uma ordem. Quem está dando a ordem é aquele que recebeu todo o poder. Ele está dando uma ordem. Todo o poder está na mão dele, agora ele nos dá uma ordem. Vá. Quando ele diz ide, ele não está falando só de caminhar, não. Quando ele diz ide, ele está dizendo assim, ó: saia da sua zona de conforto e pregue o Evangelho. Quando ele diz ide, ele está se referindo lá à parábola do semeador que a gente acabou de ver. Não deixe que os espinhos sufoquem. Quando ele diz ide, ele está dizendo assim: olha, eu vou colocar diante de você as pessoas que precisam ouvir de mim. Quando ele diz ide, ele diz: saia da sua zona de conforto, junte tesouros lá no céu e não aqui. Então, quando ele diz ide, ele diz para nós irmos pregar e fazer discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Você entende o que é um discípulo? O discípulo é aquela pessoa que tem uma relação pessoal. Preste muita atenção no que é que Jesus está dizendo.
discípulo é aquela pessoa com uma relação pessoal. Jesus teve quantos discípulos? 12. Seguidores ele teve quantos? Ninguém faz nem conta, né? Teve muitos. Mas discípulos ele teve quantos? 12. Eram os que ele podia, que ele tinha condição de dar atenção pessoal. E esses 12 mudaram a história, porque foram discipulados direto de Jesus. Na verdade, 13, porque Paulo também foi discipulado por ele. Paulo fala isso lá em Gálatas. Os discípulos foram pessoalmente discipulados por Jesus. Então, quando ele diz ide, faça discípulos, ele está dizendo: olha, você não precisa subir numa caixa de som. Se você tiver sido levantado para isso, faça, não tem nenhum problema não. Você não precisa subir numa caixa de som em praça pública e pregar para todo mundo que estiver passando. Se você fizer isso, não está errado não. Mas tenha um discípulo, tenha uma pessoa por quem você ora todos os dias. Pode ser da sua família, pode ser um vizinho, pode ser só um. Tenha um discípulo. Você ora, você ensina, você prega a palavra. Um discípulo. E aí você vai poder ensinar essa pessoa. Depois que essa pessoa aprender, aí o que é que você vai fazer? Você vai trazer essa pessoa para a igreja. É o que Jesus Cristo está ensinando quando ele diz: batizando-os. O batismo é o sinal de que você está unido à família de Deus. É o sinal de que você está dentro efetivamente do reino de Deus. Então, quando ele diz: vá lá, faça discípulos, tenha intimidade com alguém a ponto de você poder ensinar a essa pessoa a verdade. E aí, traga essa pessoa para dentro da igreja, e essa pessoa vai aprender e vai fazer o que ensino. Foi esse o ensino de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala da parábola do semeador, quando Jesus Cristo fala da parábola dos talentos, ele está falando para a igreja: olha, igreja, preste atenção, porque o reino de Deus para vocês já chegou. Vocês fazem parte do reino de Deus. E não tenham medo dessa palavra, igreja. Vocês não precisam ter medo disso. Porque isso, na verdade, não é algo que nos meta medo. Isso, na verdade, é um privilégio. Jesus Cristo, aquele que recebeu todo o poder, está me dando a chance. Está me dando a chance de ajudar a trazer mais pessoas para o reino dele. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. A gente não confunde as coisas. A gente acha que nós temos um privilégio quando nós estamos ligados a esse mundo de tal modo que nós somos reconhecidos por esse mundo. Mas esse não é o privilégio. O privilégio é servir a Jesus Cristo cumprindo com o seu mandato. Portanto, ele diz: vá, pregue, faça discípulos, batize-os e o ciclo recomeça. Porque isso é o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa palavra nesses últimos dias tem falado muito forte ao meu coração. E eu te peço, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo, que tu me dê a capacidade de fazer, Senhor, conforme o servo bom, aquele que procedeu conforme a tua vontade, Senhor. Eu te peço isso, que tu me ajude, porque de mim mesmo eu não tenho como conseguir, Senhor. Mas eu sei que pelo teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aí sim, Senhor, eu posso fazer o teu nome engrandecido aqui nesse lugar. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Tira, Senhor, o medo. Se alguém tiver ficado com medo dessa palavra, Senhor, tira isso. E traz, Senhor, um espírito de ousadia, uma mente, Senhor, rica e saudável, com disposição para falar do teu reino. O teu reino é coisa boa. Então nos dá, Senhor, essa coragem de falar daquilo que é bom. Tem misericórdia, meu Pai, de nós. Nos guarda agora em segurança para o retorno para os nossos lares. Dá-nos uma semana tranquila, restauradora da tua presença, porque nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, pela tua palavra, pelos louvores, Senhor, que animam o nosso coração. Às vezes a gente vem debatido, com o coração cheio de coisa, mas o teu louvor e a tua palavra, Senhor, pula no nosso coração. O teu Espírito Santo, Senhor, nos ajuda a cada momento, que nós possamos ir para nossas casas e que, em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença, Senhor, que o teu